Oi, gente! Aqui é a Mavi e eu vou passar para vocês o estudo bíblico da semana. Nós vamos revisar a lei moral, que foi o tema dessa semana, com os textos e as perguntinhas que vocês receberam. Então, vamos revisar texto por texto e entender direitinho qual é a mensagem que Deus está tentando passar para a gente. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, tá bem? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, muito obrigada, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a mim, aos meus queridos e a todas as pessoas, Pai, que o Senhor tem acompanhado nessa jornada. Obrigada, Senhor, por mais uma vez termos a chance de estudar Tua Palavra. Sabemos que não são todos os lugares do mundo em que as pessoas podem fazer isso livremente. Pedimos também, Pai, orientação para entendermos a verdade, que o Espírito Santo possa nos guiar e que nós possamos entender corretamente o que o Senhor quer dizer para nós. Muito obrigada por tudo, é o que te peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, oração feita, a gente pode começar com o primeiro texto, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão em Êxodo 20, do versículo 3 até o versículo 17. E dizem o seguinte: Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem embaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Então aqui já foram 3 mandamentos. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há. Ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aí vem o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, e não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Estes, então, são os 10 mandamentos. Mas a pergunta que fica é: quem é o autor deles? Como nós sabemos, a Bíblia inteira ela foi escrita por homens. Mas esse pedacinho de texto ele foi entregue a Moisés diretamente de Deus, tendo sido escrito pelo dedo de Deus. Isso a gente pode ver no versículo 31, no capítulo 31, de Êxodo, versículo 18. O que diz ali? Tendo acabado de falar ele no monte de Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Deus. Se você acompanhar ali o texto, você vai saber que as tábuas do testemunho são os mandamentos, enviados diretamente por Deus. Então, essa pequena parte da Bíblia é diretamente Deus para a humanidade. Então, e como é que Jesus via os mandamentos? Como é que ele avaliava como os mandamentos se dividem? Porque a gente pode ver ali, são 10 mandamentos. Mas alguns falam de Deus e outros falam do próximo. Repetem muito próximo, próximo. Então, nós vamos ver em Mateus 22. Mateus 22, versículos 36 a 40. E diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Isso, versículos perguntando qual era o maior de todos. E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então,
dependem, mas não são. Como é que eu posso explicar isso? É como se você pudesse dividir os 10 mandamentos. Do primeiro ao quarto são relacionados a Deus. Amar o Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E do quinto em diante, são mandamentos voltados para como você deve tratar as pessoas. Você não pode roubar delas, você não deve cobiçar o que elas têm, você não deve matar, você não deve, etc. Então, toda a lei e todos os profetas se baseiam nisso. Isso porque eles... esses dois princípios são os resumos da lei. Mas a lei é uma especificação do que a gente não pode fazer. Como é que a gente ama o próximo? Então, lá está escrito. Não amar, não furtar, não matar. Como é que a gente ama Deus? Tendo Ele acima de tudo, tendo Deus como o único Deus, guardando o seu dia santo. Então, estes são os mandamentos. Eles se resumem em amar a Deus e amar o próximo, mas eles são especificados através da lei dada a Moisés por Deus. Então, qual a atitude relacionada à validação que Jesus teve com os mandamentos? Ou seja, ele acha que a gente ainda deve guardar? Ele estava explicando aqui como é que ele se divide, mas ele acha que ainda é válido. Mateus 5,17. Vamos lá ver o que o texto diz. 5,17 diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então, em momento nenhum, Jesus acredita que a lei, ela, já está passada de validade, já deu, foi para aquele tempo. Não, ele diz que ainda está válida. Inclusive, o sacrifício que ele fez faz parte da lei. Isso porque a gente continua. Versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, guardar os mandamentos é importante. É importante até que tudo se cumpra. Então, para enfatizar isso, nós também temos o texto de João 15:10. Então a gente pode ver que Jesus realmente ele acreditava na validação da lei. Inclusive o sacrifício dele faz parte porque ele faz parte da lei do sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus, sem pecado, que vem ao mundo para tirar os nossos pecados. Como você deve saber, antigamente havia um sacrifício de animais, você matava o cordeirinho, o melhor que você tinha, e você dedicava a Deus. E no lugar desse cordeirinho, agora nós temos Jesus. Nós aceitamos o sacrifício dele e nós somos salvos através desse sacrifício. Mas então, né? O que João 15:10 diz também sobre a visão de Jesus sobre os mandamentos? João 15:10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, os mandamentos se resumem ao amor. E se você segue eles, você está vivendo o amor de Deus. Então, será que Deus permite mudanças nesses mandamentos? Porque ele deu para nós seguirmos e eles falam sobre amor. Então, se der uma mudançazinha aqui, contanto que continue no amor, contanto que continue falando do amor de Deus, tá tudo bem. Não é bem assim. A gente vai ver em Malaquias 3:6. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Aí você chega ali em Mateus, volta um pouquinho, pronto, Malaquias. Malaquias 3:6, ele diz que, porque eu sou o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, mandamentos de Deus não mudam, então a sua vontade também não muda. E se a sua vontade não muda, o que ele nos manda fazer no Velho Testamento ou no Novo é a mesma coisa, seguir os seus mandamentos. Como Jesus disse, os mandamentos estão válidos sim, e eles estão válidos como Deus os entregou, porque ele mesmo escreveu
e entregou para que não fosse por inspiração de Moisés, não fosse por inspiração de outro profeta. Ele escreveu daquele jeito. Ok, então, e Apocalipse 22, ele ressalta ainda mais esse aqui, ó, Apocalipse 22, os versículos 18 e 19. Diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa dessas palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte. Bom, deu uma trancadinha aí porque deu o limite do meu cartão. Mas eu vou continuar aqui na parte sobre mudança da lei. O que Apocalipse 22, 18 diz para nós sobre a mudança da lei? Porque tem muita gente que não acredita no Velho Testamento, aí citando Malaquias pode ficar meio em dúvida. Mas aqui, Apocalipse, ele fala sobre o tempo do fim, sobre agora. Então, o que Deus diz sobre mudança na palavra dele? Versículos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro de profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, mudando qualquer coisa que está escrito aqui, seja do velho ou do novo, você acaba tendo consequências negativas. Você acaba tendo os flagelos, as maldições. Ou seja, não é uma coisa boa, não é para se fazer. E também não é para tirar qualquer parte desse livro, porque todas elas são importantes para ensino. Então, nós temos a visão de Jesus sobre os mandamentos, sobre como eles se dividem e como eles ainda valem. Nós temos a visão de Deus, que não quer que mude nenhuma parte desses mandamentos. E o que os discípulos falavam sobre isso? O que Paulo pensa sobre os mandamentos? Em Romanos, lembrando, né, que os caras viveram lá com Jesus, então eles aprenderam várias coisas. Romanos, peraí. Aqui. Tava complicadinho de virar as páginas. 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, apesar da salvação ser pela fé, a gente não anula a lei. Ela também é importante. Lembra daquele versículo que a gente falou sobre quem guarda a lei será exaltado? Então, é mais ou menos isso. Ela ainda é importante, porque ela fala do amor que nós temos pelo próximo, que nós temos por Deus. Então, o que a Bíblia previa sobre a lei? Porque, claro, né, Deus deixou escrito que essas mudanças elas iriam acontecer. Apesar de ser escrito aqui que não é para fazer, elas aconteceram. Em que diz em Daniel 8:12? Vamos lá. Pera aí que tá difícil de achar. Sabe quando tu tem certeza que fica num lugar e tu não acha? Sim. Aqui encontrei, até que enfim. No capítulo 8, no versículo 12, tá escrito assim: O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Ou seja, deitar por terra a verdade, ser colocada de escanteio, deixada pra lá, é isso que ia acontecer. Daniel já dizia, Daniel é um livro de profecia também, né, pro tempo do fim. Então, no capítulo 7, 25 também fala sobre isso. Fala sobre
proferirá palavras contra o Altíssimo, magoarás os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, haveria sim mudança na lei, que foi prevista por Daniel. E também, apesar de todos os alertas que traziam Apocalipse, aconteceu. Fazer o quê? Agora, para lei ser jogada assim por terra, significa que os homens, eles não aceitaram a verdade. Isso pode ser confirmado em Romanos 1:25. Romanos. Não sei se dá pra ouvir o cachorro latindo no fundo, mas se der, desculpa. Romanos 1:25. Diz o quê? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, o que os homens fizeram? Eles tinham a verdade, só que eles não quiseram aceitar. Então eles trocaram essa verdade por costumes humanos, para que satisfazesse as pessoas também. E se você ver, historicamente foi o que aconteceu. Porque quando o Império Romano se converteu ao cristianismo, eles quiseram manter algumas práticas pagãs. E por isso acabaram misturando algumas coisas que eram do paganismo com o cristianismo. E foi aí que começou a mudança na lei, a mudança da verdade. E isso já estava previsto em Romanos, já. Então, o que tomou o lugar dos mandamentos foram esses costumes, essas tradições que não tinham muito a ver com a verdade em si. E está escrito em Marcos 7, do versículo 6 a 9. Respondeu-lhes: Bem, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E vão, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Até o versículo 9. Negligenciando os mandamentos de Deus, guardai as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes as vossas próprias tradições. Ou seja, a lei seria trocada por tradições humanas, como eu já disse. Isso, Marcos já deixou escrito, lá naquele tempo já acontecia. Versículo 13 agora. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, trocando não só a lei, como várias outras coisas que eram certas, pelo que eles acreditavam ser a verdade. E assim, eles acabaram deturpando a palavra de Deus. Então, e o que é importante para Deus? É importante mais para Deus o amor, guardar seus mandamentos? O que é mais importante para Ele? Nessa questão de leis e tal. Em Atos 5:29 a gente tem escrito assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E em Tito, esse aqui também é difícil de achar, que é pequenininho. Em Tito. Tito, achei. 1:14. O que diz? E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Ou seja, vale sim mais a pena a gente obedecer os mandamentos de Deus do que dos homens. E a gente não pode se deixar enganar por tradições humanas e por mudanças que os homens fazem. Porque por melhor que seja a intenção ou não, por mais que tenha uma intenção boa, às vezes, da pessoa, não é a verdade. Então a gente não pode se deixar enganar. Então, para encerrar agora, eu gostaria de trazer para vocês a diferença dos mandamentos reais para como eles foram mudados com o passar do tempo. Vamos ver.
Aqui, ó, nós temos os 10 mandamentos originais, retirados de Êxodo 20, 3 a 17. E aí, os mandamentos, como eles foram modificados. O primeiro mandamento é sobre não ter outros deuses diante do Senhor. E o que fala essa nova versão feita pelos homens? Diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Tá certo isso? Tá. Mas é diferente de não ter outros deuses diante dele. Então, no original, não ter outros deuses diante do Senhor, ou seja, ter ele como único Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, é o que diz em Êxodo. Mas a nova versão diz, não tomar seu santo nome em vão. Você viu que meio que foi retirado um? Retiraram e colocaram os outros para cima. Aqui. Aí agora sim, em Êxodo, o terceiro mandamento fala sobre não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas aí, o terceiro mandamento na nova versão diz guardar domingos e festas. Isso nunca foi escrito na versão original. O que foi escrito na versão original é que no quarto mandamento diz lembra-te do dia de sábado para o santificar. Na nova versão diz honra pai e mãe. Quinto mandamento no original. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias na terra. E aí, a versão feita pelos homens é não matar. Sexto, não matarás. Nova versão, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento do original, do Êxodo, que foi o que Deus escreveu. Não adulterarás. Sétimo mandamento dos homens, não furtar. Oitavo mandamento de Deus, não furtarás. Oitavo mandamento dos homens, não levantar falso testemunho. Nono mandamento de Deus, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Nono mandamento dos homens, não desejar a mulher do próximo. Décimo mandamento de Deus, não cobiçarás a casa do próximo, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem boi, nem jumento. Décimo mandamento dos homens, não cobiçar coisas alheias. Então, dividiram esse daí em dois, e aí meio que puxaram outros para cima, retirando o sábado, mudando por domingo, retirando não ter imagens de esculturas. Então, depois dessa revisão, desse estudo, fica a cargo de você seguir o que Deus escreveu para nós e o que os homens mudaram com o passar do tempo. Se você quiser estudar mais profundamente, pesquise mais a respeito e você vai ver que realmente houve uma mudança feita por homens que não tem base nenhuma na Bíblia. Então, a Bíblia, o original, o que foi entregue a Moisés, é isso. São esses os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus. Se você quiser, fica à vontade para revisar na sua Bíblia e, ver se você concorda ou se discorda com a gente. E por hoje é só. Fica por vocês seguirem a verdade ou tentar seguir, sei lá, alguma outra ideia. Vamos fazer então uma oração para encerrar? Pode ser? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por cada um dos textos que nós podemos ler. Muito obrigada, Pai, por nos ensinar cada dia mais. Que nós possamos, Senhor, seguir pelo caminho certo. Que nós possamos ter força para seguir os Teus mandamentos e sabedoria para entender, Pai, e saber discernir quando é Tu que fala conosco ou quando são ensinamentos de homens e tradições que nós estamos seguindo. É que pedimos e agradecemos, Pai, não por mérito, mas em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, uma boa semana para vocês, um feliz sábado e beijo até o próximo estudo bíblico. Tchau!